noite, pessoal. Levantar uma questão, tá? Do medicamento barra alimento, tá? Que há muito tempo em psiquiatria, nos estudos, vem mostrando, vem quicando, digamos, nos estudos, mostrando benefícios, muitas vezes assim com não muita robustez, que é o ômega 3, tá? Eu vou falar, esmiuçar ele mais à frente, tá? Como ele funciona, tá? E na questão psiquiátrica, tá? Quanto à questão cardiovascular, aquilo que eu sabia da época de faculdade, não acompanhei, não sei mais quanto a isso. Teoricamente teria benefícios, mas eu gostaria de saber de algum colega, enfim, de alguma pessoa que trabalha, se tem robustez em estudos, meta-análise, e se tem uma significância quanto à questão de melhora cardiovascular, tá? Mas é uma opção, tá? Guardado as devidas proporções, o ômega 3, tá? Que ele é o óleo de peixe, tá? E que ele colocaria numa proporção adequada, ômega 3, em relação ao ômega 6. Depois eu explico qual que é a jogada disso, tá? E isso poderia contribuir em uma série de melhora de sintomas, tá? E de potencialização, tá? Até foi considerado alguns guidelines, enfim, as diretrizes como terceira linha, tá? E agora, há pouco tempo, saiu um estudo, uma meta-análise mostrando significância, tá? Para questões de impulsividade para pacientes borderline, né? Por mais que isso não demonstre transtorno afetivo bipolar, enfim, ainda não em ansiedade também, tá? Convenhamos, né? Transtorno borderline, de personalidade borderline, tá? Tem o problema da impulsividade, tá? Que é comum à bipolaridade, que pode ser comum a outras patologias também. Se segura impulsividade e agressividade de pacientes. Claro, são grupos heterogêneos, assim, de borderline, né? Assim como de bipolaridade, tá? Mas, numa média, se segura esse tipo de sintoma numa condição de transtorno de personalidade borderline, será que não ia, por mais que não temos estudos ainda, será que não controlaria também na questão da bipolaridade? Então, ainda não se tem a robustez tal nesse transtorno de humor, tal qual se tem na meta-análise no transtorno de personalidade, tá? Mas sim, já se sabe, eu prescrevia para pacientes com ansiedade, enfim, outras questões, e meramente psiquiátricas, tá? Se contribuísse para a questão cardiovascular, a gente divide as especialidades médicas por uma questão didática, tá tudo interligado, tá? Isso é por mais uma questão para a gente conseguir pensar com as nossas limitações, né? E ótimo, cai bem. Até estou tentando ver, assim, e discutir uma hora com um colega, ver se tem significância, se continua tendo nessa outra parte médica, né? Contribui também para a questão da psiquiatria, né? Então, assim, depois eu venho falar mais, vocês botarem comentários, levantarem questões, e eu vou perguntar para vocês também uma dificuldade que eu tenho na prescrição dessa medicação, tá? Suplementação, tá? Que é achar uma marca no momento confiável de ômega 3, já que é óleo de peixe, tá? E lembrando, a gente não pode pegar aquelas marcas de porta de farmácia que eles dizem que é ômega 3. Provavelmente, quando muito, se aquilo é óleo de peixe, deve ser óleo de peixe de lambari ali da sanga, né? Ou, como falou um paciente meu, né? Do guaíba, né? Aí, guaíba, tu pensa contaminação de água por metais pesados e a marca que eu utilizava anteriormente, que foi descontinuado por um laboratório, digamos, de peso assim, internacional, inclusive que eu tomava,
deixou de fabricar, né? Enfim, eu acho que eles lucraram muito com a questão de vacinas e deixaram toda essa parte a ver navios, né? Inclusive o sistema nervoso central, marcas consagradas, enfim, foram vendidas, desinvestidas, né? Por esse laboratório, né? E eu tinha uma confiança nele porque era a mesma caixinha, o mesmo cápsula, enfim, era produzido lá fora, nos Estados Unidos, e tinha que passar pela FDA, tá? Ou seja, tinha padrão FDA mínimo de qualidade que sobrepõe muito a questão da Anvisa e da nossa pobre fiscalização de verdade. É uma bagunça a questão de qualidade dos medicamentos no Brasil e a diferença entre marcas, né? Então, usava até então, e no momento eu digo isso para os pacientes, relato, mas quando eles perguntam qual marca usar, então eu não sei dizer. Então, se alguém tiver uma sugestão, enfim, algum profissional que puder recomendar, eu passo a bola para o caminho para nutricionista, enfim, para outros profissionais para ajudar nessa parte, né? Agora que o ômega 3, na minha opinião, tá? Tem sua utilidade, mesmo ainda não tendo me baseio muito na medicina baseada em evidências, tá? Mas a falta de evidência não significa ausência de efeito. É uma frase mais bonitinha, que rima, tá? Mas que aprendi na faculdade, numa faculdade onde a gente aprendeu e prezava muito pela questão do rigor nos estudos epidemiológicos, né? Inclusive a faculdade é consagrada assim a nível internacional, em função disso, em função da epidemiologia, teve função de destaque a nível mundial, em função das medidas, né? E, e nisso a gente foi bem treinado, né? Nessas questões, mas ainda assim esses professores, enfim, nos falavam sempre dessa frase, né? Então, os estudos, as diretrizes servem para nos guiar e para levantar questões críticas. A gente não pode ficar cego e apenas seguir recomendações a partir de meta-análises e questões robustas, né? A ponto de eu me lembrar muito bem de uma aula em que o professor mostrou uma meta-análise de relevância, peso, assim, enfim, a questão da restrição de sódio, talvez que ela não fosse tão benéfica nas questões de hipertensão, enfim, a partir de cortes e muito grandes, né? Mas aí foi levantada a questão, tá? Tem que existir a plausibilidade biológica, né? Então, tudo que tu estudou na faculdade inteira, fisiologia, bioquímica, enfim, vai por terra em função de uma meta-análise. Não, aí entra a nossa crítica, por mais que ela esteja bem construída, tenha relevância, enfim, tenha passado por um nível crítico adequado e tudo, ainda existe outras questões que a gente tem que levar, tá? E lembrando sempre, a gente não trata papel, tá? A gente não trata papel e a gente não pode fixar nisso, a gente trata pessoas. Então, enfim, o assunto se vai, me prolonguei, então pessoal, se você puder dar uma comentada, se vocês souberem algo a respeito, que quiserem saber alguma coisa a mais, me coloca à disposição e para eu continuar trazendo material, enfim, e me dedicando a isso. Às vezes eu sacrifico um pouco do tempo que poderia estar descansando, fazendo outras coisas, e estou aqui compartilhando. Então, se puderem retribuir, enfim, curtindo, sei eu, dando uma dica de como funciona, agradeço.